essa ideia da cognição social, ela estava apoiada no modelo de processamento de informação e ela tentava discutir quais eram as representações mentais, os mecanismos que se encontravam juntos do processamento da informação social. Então, se tentava compreender o indivíduo a partir desse processamento, dessa informação. E ela tentava estudar o conteúdo dessas representações, o quanto que esses indivíduos compunham as suas representações mentais. E a partir dali, da maneira dessas representações sociais, como essas representações sociais elas se constituíam no indivíduo, se tentava entender quais eram os mecanismos que estavam, que davam impulsionamento para esses comportamentos, não é? Tanto com essas impressões, com as crenças que ele tem, porque tudo isso vai afetar o comportamento dele. Então, se ele consegue se dar conta disso, se ele consegue se perceber nisso tudo, então ele vai ter condições, não é, de autonomia, que é mais ou menos isso aqui, ó. Então, fenômenos mais complexos podem exigir um processamento mais consciente e controlado, ok? Uma questão que é estudada nessa psicologia é a coisa da atitude, né? E aí, gente, é importante que a gente tenha clareza sobre o que é exatamente atitude, porque muitas vezes a gente tem uma ideia de que atitude é um sinônimo de comportamento, mas na verdade não é, tá? Atitude não é comportamento. Atitude, ela é um preditor, podemos dizer assim, um preditor de comportamento. Então você pode ter uma atitude positiva ou negativa, de acordo com essa teoria, em virtude da sua tendência a se aproximar ou se afastar de um determinado objeto ou pessoa. Então, por isso, né, a atitude positiva é quando você, olha só, é quando você, a atitude positiva, ela vai promover em você uma aproximação daquele objeto ou pessoa. E uma atitude negativa vai promover um afastamento dessa pessoa, desse objeto, ok? Então você vai ter a atitude, então notem que a atitude não é o comportamento, é aquilo que vai promover o seu comportamento. Ela é constituída de crenças, ela é constituída de emoções, eh, de informações, né? E essa tendência à, à ação, tá? Então, por isso que está aqui, olha, avaliações gerais e duradouras que variam de um extremo positivo ao extremo negativo, tá? Então, são avaliações. Então, você avalia determinada pessoa, determinado objeto, e a partir disso você vai se aproximar ou você vai se afastar. Se for positiva, você se aproxima. Se for negativa, você se afasta, ok? Abrange pessoas, grupos, comportamentos, etc. Então, você vai desenvolver. Então, olha, gente, presta atenção, hein? Não existe aquela ideia de tomar atitude. A atitude ela é desenvolvida, tá? Ela é desenvolvida. Então, não dá para você falar, tal pessoa tomou atitude. Não, não se toma atitude, não, tá bom? Ela pode abranger pessoas, grupos e comportamentos. A atitude pode te aproximar ou te afastar desses grupos, desses comportamentos e tudo mais, tá bom? E elas integram as cognições e afetos sobre tais objetos, tá? Então elas vão se juntar com as cognições e com os afetos, né? Isso tudo é que vai te direcionar ou vai te, em relação, né, ao objeto, vai te direcionar para se encontrar ou para se afastar desse objeto, tá bom? A formação de atitudes, ela costuma ocorrer de forma não consciente, né? Ou seja, você não se nota, né? Você não se percebe disso, tá? Isso é por meio de uma aprendizagem condicionada. Ou você vai ser condicionado a uma determinada coisa, ou você fica exposto àquela coisa, tá? Então, por exemplo, vou pensar na atitude preconceituosa, né? Então, você pode aprender, tá? Então, a pessoa, ela pode dizer para você, olha, é, determinado tipo de pessoa não é legal, não presta, determinado tipo de pessoa é perigosa,
enfim, né? Você pode aprender desde pequeno ouvir isso. Ou, de repente, seus pais nem dizem nada, mas a maneira como eles se relacionam com determinados tipos de pessoas, isso também pode fazer com que você acabe, né? Uma vez que foi exposto a esse tipo de visão preconceituosa, você pode acabar desenvolvendo preconceito também. Pelo simples, né, sem que alguém tenha te condicionado a isso, né? Mas simplesmente pelo fato de você ter convivido com pessoas que pensavam daquele jeito. Já a mudança de atitude, não é, costuma ocorrer num plano consciente. Você toma consciência de alguma coisa e a partir disso você vai modificar a sua atitude, tá? Por isso que ela vai ocorrer num plano consciente. É nesse sentido, então, que se busca fazer campanhas, né, explicar as coisas, porque uma vez que você tem um elemento cognitivo compondo a sua atitude, entende-se que você mudando esse elemento cognitivo, você tem condições de mudar. Os processos grupais, né, são estudos dos fenômenos grupais, eh, e nesse sentido se destacam alguns autores, tá? Então, entre eles o Solomon Asch, aquele que desenvolveu uma experiência bastante interessante, né? Que eu vou colocar para vocês o link aqui no Moodle, eu vou colocar para vocês o link do Solomon Asch, né? Que ele desenvolveu aquele experimento mostrando a força que existia no grupo sobre o indivíduo, né? É uma experiência bastante conhecida que mostrava essa força do grupo, né? Eu vou colocar para vocês lá. Só para resumir a história, era mais ou menos assim: você tinha o pesquisador e ele tinha um grupo de pessoas que estavam com ele, né? Então, esse grupo de pessoas é, ia ser ah, os parceiros desse pesquisador. Então, vinha uma pessoa de fora, que seria o sujeito da pesquisa, e ele não sabia que os demais faziam parte também como pesquisadores. E qual que era a ideia? A ideia era a seguinte: ele mostrava, né, uma placa com três traços, um maior que o outro. Então, a ideia era a seguinte, era você mostrar aquela placa e perguntar, aquele cartaz, né, e perguntar qual dos dois traços era o menor. E aí as pessoas iam falando. E, e só que chegava uma hora que as pessoas falavam errado. Então você tinha lá um traço que era o menor de todos e era o número um. E aí chegava a pessoa e falava assim: ah, o traço menor de todos é o número 3. Aí todo mundo falava que era o número 3 quando na verdade era o número um. Só que é, a pessoa que estava lá sendo experimentada, passando pelo experimento, ela não sabia que isso era uma coisa combinada. Então ela começava a achar estranho, ela olhava assim, eu falava, estranho, né? Só que com o tempo, né, na medida que ela via que as pessoas iam respondendo da mesma maneira, ela começa também a responder, mesmo vendo que está errada, ela vai respondendo errado. Ou seja, ele mostra com isso o quanto que o grupo ele tem força sobre o indivíduo, tá? Então esse foi o do Ash, né? O Solomon Ash, uma experiência que ele fez, é muito conhecida, e eu vou colocar para vocês o link lá no Moodle, tá? Vai ter o link para vocês poderem ver essa experiência que ele fez. Vendo lá no Moodle, no vídeo, fica mais fácil de entender, tá bom? Bom, com o passar do tempo, as investigações na área dos grupos tenderam a se concentrar em níveis cada vez mais micros de análise, não é? E que eles acabavam se destacando nas qualidades, nas características e ações dos membros individuais, quando na presença do grupo. Então, eles iam tentando entender quais eram as características que a pessoa desenvolvia na relação com o grupo. Então, em determinada situação com o grupo, como é que essa pessoa ela ia se desenvolver, né? Então, era um pouco disso que ficava, dessa ideia que ficava, tá? Eh, no entanto,
muito embora se considerasse importante essa ação do grupo, há algumas críticas, né? Por quê? Porque foram dadas poucas atenções ao processo dinâmico que leva o indivíduo a participar da vida grupal e aos efeitos da não participação. Ou seja, o que faz o indivíduo participar do grupo, não é? E quais são os efeitos desse indivíduo não participar do grupo? Outra questão que foi criticada é que foi dada pouca atenção aos processos que levam o grupo a modificar o comportamento de seus membros e agir como uma unidade autônoma e diferenciada de qualquer um de seus membros, né? Então, isso também era uma outra crítica, tá? Ou seja, quais eram os processos que levam o grupo a modificar o comportamento de seus membros. Como que se dá o processo? Quer dizer, você diz, olha, o grupo ele modifica o comportamento do indivíduo. Tá, tudo bem, mas os processos, como é que são os processos? De que maneira que isso ocorre? Então, isso não foi dado muita atenção. Só dizia o seguinte, olha, é assim e pronto. Tá? Então, é, um exemplo que a gente pode pensar, né, nessa questão dos processos grupais. Então, vamos imaginar que você vai numa loja qualquer, né? E aí você vai comprar alguma coisa. Então você vai notar que se você for bem vestido, você é atendido bem. Se você for mal vestido, mal vestida, esse atendimento não vai ser assim tão interessante, né? Você pode ser até meio que desprezado, tá? Ou seja, não se pensa, né, o porquê disso. Tá certo? Não se pensa no processo que levou o grupo a modificar o comportamento do meio. Por quê? Porque nesse sentido, para você ser bem atendido, você vai fazer o quê? Você vai bem vestido, né? Vai bem vestido que você vai ser bem atendido. Então a ideia é essa, tá? Então só que não se discute os processos que fazem o grupo modificar o comportamento. É uma questão apenas descritiva. Vai dizer o seguinte, olha, o grupo modifica o comportamento do indivíduo, tá? Mas não dá muita atenção para esse fato, ok? Essas são algumas críticas